Olá, pessoas que estão assistindo, espero que você esteja tendo um ótimo aniversário. Hoje vou fazer um comentário breve sobre esse volume aqui da Biblioteca de Ouro da Literatura Universal, que são contos do Oscar Wilde, que eu li por causa da maratona Só Ler de 2021. Uma maratona que está sendo organizada pelas meninas do Estante Cósmica e Colecionando Planetas, e que tem vários desafios, cada desafio para um astro ou planeta do nosso sistema solar. E aí o desafio de Mercúrio, se eu não me engano, é ler um livro curto, ou conto, ou narrativa curta, alguma coisa assim. E aí eu escolhi esse livrinho aqui, porque ele tem menos de 100 páginas, e apesar da letra dele ser bem acachapada, eu achei que seria rápido de ler e realmente foi. Terminei ontem de ler, e aí fiquei com uma sensação, com um gosto meio agridoce na boca, já vou falar sobre isso. Mas aqui são 9 contos do Oscar Wilde, que não foram publicados nessa ordem, desse jeito, no mesmo volume. São contos de várias publicações dele, que o pessoal aqui dessa edição juntou e fez aqui esse apanhado com vários contos dele, que inclusive são todos famosíssimos. Qualquer um desses contos aqui que eu vou falar está em domínio público, até porque são muito antigos e são muito conhecidos. Tipo, tem adaptação para cinema, para peça de teatro, para desenho, tem vários canais de YouTube que contam as histórias, cada um com uma particularidade diferente, de uma forma diferente. Então assim, caso alguém se interesse, é muito fácil de achar. Os contos são A Esfinge Sem Segredo, O Modelo Milionário, O Fantasma de Canterville, O Jovem Rei, O Filho da Estrela, O Amigo Dedicado, O Gigante Egoísta, O Roxinol e a Rosa e O Príncipe Feliz. Desses contos eu consigo dizer com 100% de certeza que eu gostei da Esfinge Sem Segredo, do Modelo Milionário e do Amigo Dedicado. Os outros contos, na minha visão, sofrem de alguns problemas, e talvez o principal deles seja o Deus Ex Machina cristão, que acontece com muita frequência aqui nesse livro. É um livro com uma vibe vitoriana, com morais muito vitorianas e com características vitorianas também, como fantasmas, e essa questão do catolicismo, da fé, e isso não me incomoda. Eu gosto de narrativas desse jeito, tanto que eu gosto bastante das histórias do Charles Dickens, ou então das histórias do Victor Hugo, que são sempre carregadas de temas católicos, ou então até mesmo O Senhor dos Anéis, Tolkien e C.S. Lewis, sempre tem essa questão da fé cristã no meio, e para mim não é um problema. Só que no caso desses livros, ela entra como um subtexto, ela está nas entrelinhas, ela está por trás, é como uma sombra, um pano de fundo. A história principal se desenvolve tendo um ou outro paralelo, mas sendo independente. Nesse caso aqui, às vezes você está acompanhando um conto de fadas, mesmo que seja um conto de fadas todo torto à la Oscar Wilde, mas você está acompanhando um conto de fadas, uma narrativa interessante, até que a história vai chegando num ponto em que você não sabe como é que ela vai terminar de forma que faça sentido, porque a coisa já está tão... E aí desce um anjo do céu, ou Deus aparece, ou literalmente Jesus aparece e resolve tudo. O que é assim, eu acho que para uma pessoa que tem fé, e principalmente na época eram muitas e muitas e muitas, pode ser interessante, emocionante, arrebatador talvez, mas para a pessoa que vai ler sem essa questão da fé, é um pouco chato, porque você está acompanhando uma história, você está acompanhando uma narrativa, e aí de repente me vem um anjo e salva tudo, sabe? E o personagem vira algo como uma estrela supernova, e aí a história termina com abençoado seja, alguma coisa assim. É meio chato. Isso acontece no Príncipe Feliz, no Gigante Egoísta, no Jovem Rei, creio que talvez no Filho da Estrela, eu já não lembro tão bem. E quando você vai lendo uma história depois da outra que termina desse jeito, fica um pouco cansativo. Por isso que eu demorei a ler O Fantasma de Canterville, porque ele é o conto mais longo daqui. E eu pensei, nossa, se esse conto terminar da mesma forma, tiver o mesmo teor, vai ser bem decepcionante. Só que não, ele é uma coisa mais sombria, como se fosse uma comédia gótica, talvez. É a história de um fantasma que vai assombrar uma família, só que essa família é uma família americana muito prática, e aí eles acabam colocando medo no fantasma. É bem divertida, mas não é uma das minhas preferidas. Apesar de eu saber que essa história é famosíssima, e eu fico mesmo com a do Amigo Dedicado, que é sobre amizades e um amigo se aproveitando do outro. E eu acho que todas essas histórias aqui possuem morais interessantes, só que para mim a que continua atual e necessária ainda hoje é essa do Amigo Dedicado. Eu acho que essa questão que é apresentada nesse conto não é suficientemente debatida. Agora, as questões presentes em A Esfinge Sem Segredo,
uma mulher que tem um mistério, e aí a gente descobre que o mistério é oco, na verdade. O modelo milionário é sobre riqueza versus pobrezas. No caso do Jovem Rei, é um conto que me lembra muito a história de Buda, aquele filme A Nova Onda do Imperador, da Disney, a história do Rei Está Nu, porque é aquele velho conto do rapaz que vive no luxo, só que aí ele tem um sonho ou uma epifania e aí descobre que o luxo que ele tem vem do sofrimento de pessoas mais pobres. E aí ele se torna humilde, etc. A gente tem isso aqui no Jovem Rei, que inclusive, vou abrir mais um parênteses para o Jovem Rei, a estrutura desse conto se parece bastante com a estrutura daquela história do Dickens, uma Canção de Natal, onde tem o Scrooge, que é rabugento e tal, e aí, acho que é no dia antes do Natal, ele recebe uma visita de 3 fantasmas, do presente, do passado e do futuro, e aí eles mostram para ele o sofrimento que ele causa e ele passa a ser uma boa pessoa. É exatamente isso que acontece aqui no Jovem Rei. Ele tem 3 sonhos e ele vê que ele está sendo leviano, enfim, ele se transforma na pessoa melhor. Outro paralelo com Dickens, apesar desse ser mais óbvio, é o presente no Fantasma de Canterville, onde tem um fantasma, e esse fantasma, assim como os fantasmas de Dickens, e acho que de toda a literatura vitoriana, arrasta correntes por aí. Então você tem mais um fantasma arrastando correntes e fazendo muito barulho. É divertido. Eu não posso dizer que esse livro não é divertido. Também não vou dizer que é ruim ou alguma coisa assim, porque é um livro extremamente bem escrito. Não é à toa que o Oscar Wilde é um dos maiores autores, mais consagrados de todos os tempos, escreve como um deus, e são tantos e tantos e tantos adjetivos, mas é porque realmente ele escrevia extremamente bem. Tem uma sensibilidade, uma delicadeza na forma de contar essas histórias. Se não fosse essa carga cristã tão insistente e tão repetitiva aqui dentro, acho que esse livro teria sido muito mais aproveitado por mim. Mas ainda assim eu vou carregar essa história aqui do Amigo Dedicado e do Rouxinol e a Rosa, o Príncipe Feliz e toda a tristeza delas comigo, e acho que a imagem dessas histórias vai ficar na minha cabeça ainda durante um tempo. Então é isso, Oscar Wilde, 9 contos famosíssimos aqui nessa coleção. Eu gostei, mas não gostei, mas não gostei tanto quanto poderia gostar. Mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que continue tendo um ótimo desaniversário e até a próxima.